Lucas foi um dos 12 discípulos de Jesus? Lucas não fazia parte do grupo de discípulos de Jesus chamado os 12. Há 4 passagens que dão os nomes de todos os 12 discípulos, também chamados de apóstolos. E Lucas não está em nenhuma delas. Embora Lucas não tenha sido uma testemunha ocular do ministério de Jesus, ele certamente teve acesso a pelo menos os relatos daqueles que foram. Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4, incluindo o Evangelho de Marcos, que se acredita ser o relato de Pedro, transmitido a João Marco, médico e companheiro de jornada de Paulo. Diferentemente de Mateus, Marcos e João, que eram judeus, Lucas era um gentio. O modo de enxergar o mundo como um não-judeu pode ser vista em sua abordagem ao Evangelho, enfatizando a universalidade da mensagem de Jesus para todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica. Lucas era rico em compaixão pelas pessoas. Ele demonstra grande interesse pela inclusão dos marginalizados e oprimidos, como mulheres, gentios e pecadores, destacando o amor e a compaixão de Jesus por aqueles que são frequentemente negligenciados pela sociedade. Além de ser um historiador habilidoso, Lucas era um homem de fé profunda e comprometido com a propagação do Evangelho. Seu Evangelho é caracterizado por uma atenção cuidadosa aos detalhes históricos e uma ênfase na obra do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus. Seus escritos continuam a ser uma fonte de encorajamento, instrução e inspiração para os cristãos de hoje, convidando-nos a seguir o exemplo de Lucas em seu compromisso com o Evangelho e sua devoção ao serviço de Deus e aos outros. Companheiro de Paulo. Pelo livro de Atos e pelos escritos de Paulo, sabemos que Lucas foi um dos companheiros de Paulo. Em Atos capítulo 16, versículo 10, ele de repente se insere na narrativa, incluindo-se entre os companheiros de Paulo. Em Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo se refere a um homem chamado Lucas como um amigo querido. Em Filemão capítulo 1, versículo 24, Paulo se refere a um homem chamado Lucas como um dos meus colaboradores. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ele diz: só Lucas está comigo. Sempre se assumiu que estas são referências ao mesmo Lucas, e muitos dos primeiros escritores cristãos apontam para este homem como o autor de Lucas e Atos. Um médico. Paulo menciona Lucas de passagem em Colossenses capítulo 4, versículo 14, mas dessa menção aprendemos que ele era médico. Nosso querido amigo Lucas, o médico e Demas, mandam cumprimentos. Isso certamente seria útil para Paulo, já que ele estava constantemente sendo espancado. Sem esse médico que se tornou historiador, teríamos enormes lacunas em nossa compreensão sobre o que aconteceu após a ascensão de Jesus. Mas graças em grande parte à sua atenção cuidadosa, aos detalhes e documentação meticulosa, quase 2000 anos após sua morte, cristãos em todo o mundo ainda seguem os passos dos apóstolos originais. Lucas era humilde. Lucas nunca se refere a si mesmo como o autor de nenhum de seus livros. Nunca se refere a si mesmo pelo nome como um dos companheiros de viagem de Paulo. Embora use o termo nós, nunca menciona sua profissão como médico. Apenas Paulo o faz. E ele nunca menciona seu irmão Tito, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Ele não menciona o sacrifício que fez ao abandonar sua prática médica para viajar com Paulo e cuidar dele. Em vez disso, ele dá muita ênfase aos milagres de cura de Jesus e a Jesus como o grande curador. A coisa mais importante que ele deseja que seus leitores entendam é a salvação em Cristo. Gordon Franz, da Associates for Biblical Research, afirma: quando ele escreveu seu Evangelho e o livro de Atos, ele não mencionou seu nome. Atos capítulo 1, versículo 1. Nem mencionou seu irmão Tito. Dr. Lucas era uma pessoa humilde e não queria chamar atenção para si mesmo ou para sua família, mas sim queria apontar às pessoas a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo em sua igreja.